amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jornal do Fazendeiro. E hoje nós vamos falar sobre quais são os animais mais perigosos que podem entrar nas casas dos brasileiros. E aí, vamos descobrir juntos? Então já deixa o like, já se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Morar na zona urbana não significa, em hipótese nenhuma, que você não possa se deparar com certos bichos em casa. Alguns são comuns e não trazem nenhum tipo de perigo a nós, como, por exemplo, a lagartixa, a formiga ou a barata. Porém, existem outros que podem causar uma certa dor de cabeça: os animais peçonhentos. Segundo Cláudio Souza, biólogo do Instituto Vital Brasil, entre os animais peçonhentos, os mais perigosos para nós são aqueles que reúnem pelo menos 3 características: boa capacidade de picar, capacidade de viver perto das pessoas e capacidade de ter um veneno com ação potente. Considerando esses 3 pontos, nós listamos os animais peçonhentos mais perigosos que podem aparecer nas nossas casas e o que devemos fazer caso encontre um ou seja picado por um deles. Primeiro, vale destacar que todos os animais citados podem ser encontrados em qualquer região do Brasil. Além disso, eles são perigosos por conta dos seus venenos, porém cada um tem um nível de gravidade. Os acidentes mais graves acontecem normalmente com crianças. Para começar nossa lista, tem os escorpiões. Os escorpiões têm sido mais encontrados e causados mais acidentes nas regiões Nordeste e Sudeste do país, devido à adaptação desses animais ao ambiente urbano, sobretudo em locais que possuam infraestrutura sanitária precária e presença de lixo e entulho nas imediações das casas. Olha só, entre os escorpiões, as espécies que merecem a nossa atenção é o escorpião amarelo. As características deste animal é ter hábito noturno, gostar de umidade, pouca luz e se alimentar de insetos. Onde que ele aparece mais? Sobre pedras e barrancos, debaixo de casca de árvores, paredes, muro, sempre que tiver mal rebocado, onde ele possa estar se escondendo. Madeira empilhada, entulho, caixa de gordura, ralo, forro. Os acidentes mais graves acontecem devido à irregularidade cardiorrespiratórias que podem levar à morte. Aranhas. Aranha eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Uma das espécies de aranha é a aranha marrom e pode ser encontrada na região sul do Brasil, por causa do clima que favorece a proliferação em ambiente doméstico. Além disso, pilhas de telha, tijolo, material de construção são excelentes esconderijos para esses animais. Outro exemplo são as aranhas armadeiras. Elas podem chegar a medir 20 centímetros de envergadura com as patas abertas e não vivem nas teias. Elas preferem se esconder em lugares escuros durante o dia, quando se sente ameaçada e não pode fugir. Ela apoia o corpo nas patas de trás e levanta a parte anterior. Ela aparece mais em locais escuros, no interior das casas, dentro de sapato. Pessoal, sempre olha dentro do sapato, principalmente de crianças, para que tenha certeza que não entrou um bichinho lá dentro e ficou escondido. Ela também, no caso da aranha armadeira, ela também pode ficar escondida nos móveis. E os acidentes mais graves podem causar sudorese generalizada, vômitos, diarreia, enrijecimento muscular, choque e edema agudo no pulmão.
Como a gente começou a falar das aranhas, falando da aranha marrom, vamos ver aqui as características dela. Elas chegam a medir no máximo 4 centímetros de envergadura e têm hábitos noturnos. Ela aparece mais em ambientes escuros, secos e na natureza são encontradas debaixo de cascas de árvores, debaixo de pedras e dentro de grutas. Na zona urbana, elas ficam dentro de casas onde fazem teias atrás de móveis, atrás de quadros, de pilhas, de livros, material de construção. E os acidentes mais graves acontecidos com esse tipo de aranha pode deixar sequelas bastante difíceis de cicatrização, tendo necrose no local e podendo exigir a amputação. A viúva negra é outra espécie de aranha que a gente tem que ficar muito atentos. Suas características: ela mede em torno de 1 centímetro, com patas longas e frágeis e abdômen arredondado e com vários desenhos da cor vermelha viva. Onde que ela aparece mais? Na periferia das casas das pessoas. E os acidentes mais graves atacam o sistema nervoso, provocando dores musculares. Gente, intensa. A dor que provoca é muito intensa. Náuseas, dor de cabeça, alterações cardiorrespiratórias e pode levar à morte. Vamos falar um pouquinho sobre serpente. Normalmente, elas são encontradas no campo, próximas das casas ou até mesmo dentro delas, sobretudo em locais onde existem roedores. Os acidentes envolvendo as serpentes são mais frequentes na região amazônica, onde o risco de um indivíduo ser acidentado pode ser 10 vezes maior do que em outras partes do país. Entre elas tem a jararaca, que possui característica vivípara, onde o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. Pessoal, dentre as serpentes que realmente ocasionam vários danos à saúde das pessoas estão as cascavéis. As características é que essas são vivíparas e possuem um chocalho na ponta da cauda, formado por diversos guizos. Elas vivem em áreas abertas como campos e cerrados, e os acidentes mais graves podem ocasionar a morte. Olha só, agora a gente vai falar de um animal que está bem presente na casa em praticamente todo o Brasil, que são as lacraias ou as centopeias. As características é que são caçadores noturnos extremamente ágeis. Podem medir até 23 centímetros e se alimentam de insetos, lagartixas, camundongos e até mesmo filhotes de pássaros. Elas gostam de viver em locais úmidos e os acidentes mais graves provocam febre, calafrios, tremores e suores. Como que a gente pode evitar o contato com esses animais? Primeira coisa que eu quero ressaltar: o animal, ele não vai chegar em você e simplesmente te atacar. Isso vale para a grande totalidade dos animais. Eles vão te atacar a partir do momento em que se sentirem ameaçados. Então, a hora que você vê um animal desse, toma cuidado, chama alguém que já conheça um pouquinho e vamos ver outras dicas. O acesso, ou seja, você precisa vistoriar os acessos por onde esses animais podem entrar em casa, como frestas, materiais, compra. Às vezes a gente vai fazer uma reforma na casa, compra tijolo, o pessoal do depósito traz, deixa encostadinho no muro, ali pode ser um local onde esses animais podem se esconder. E a hora que a gente for mexer, for manipular, eles vão se sentir ameaçados e, consequentemente, atacar. Olha só, outra coisa que a gente precisa fazer: o abrigo. Ou seja, a gente tem que observar onde foi criado condições para que esses animais entram e consigam sobreviver dentro das nossas casas.
como, por exemplo, aquele quarto que a gente guarda o entulho, novamente o material de construção, o entulho. A gente tem que ficar atento a lugares onde pode fornecer alimentos, ou seja, controlar a fauna de insetos e roedores domésticos. Temos que verificar as fontes de água e umidade, porque elas possibilitam a sobrevivência desses animais, principalmente os escorpiões e as lacraias. Olha só, pessoal, vamos ver agora o que a gente vai fazer e não fazer em caso de picada. É muito importante lavar o local da picada com água e sabão e procurar imediatamente atendimento médico. O médico é que vai avaliar a necessidade de tratamento específico para aquele animal. Por isso é importante, quando der, tirar uma foto ou descrever minuciosamente as características do animal que atacou a vítima. Pessoal, agora nós vamos ver o que não devemos fazer sobre hipótese nenhuma. Não devemos colocar nada em cima da picada, não fazer torniquete, sobre hipótese nenhuma chupar o veneno, não aplicar ervas, nem emplastros ou colocar qualquer outra substância na região. No caso de serpentes, recomenda-se acionar profissionais habilitados, como, por exemplo, técnicos de zoonoses. Os escorpiões, as aranhas e as lagartas podem ser coletados com cautela e retirados do local onde há risco de acidentes, com a precaução de manter distância suficiente e utilizar um recipiente com tampa. Não devemos tentar capturar esses animais. O ideal é denunciar a presença deles a algum órgão ambiental ou público. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da matéria. Eu espero que tenha aprendido como eu aprendi muito hoje. E já deixa o like, já se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Até a próxima!